Será que tem alguém que vai assistir esse vídeo, que vai poder entender a importância de se correr para resolver, colocar em prática o que deve, que pode ser feito, para que a gente consiga interromper todos esses ciclos aleijados que se formaram pela ignorância das pessoas, da humanidade? Será que alguém vai conseguir se tocar que tudo depende só da gente, só do povo, só da gente, as pessoas que queremos viver em paz, que queremos viver as nossas vidas? Nós que somos pessoas que não somos recalcadas, não temos traumas não resolvidos ou mal resolvidos. Nós que nascemos, sabe, tivemos problemas com... Todo mundo teve problema, mas aprendemos a resolver. Nós que desenvolvemos capacidades, nós que desenvolvemos moral, valores e princípios, do onde começa meu espaço, termina o teu. Nós que desenvolvemos a capacidade de entender, assimilar direitos e deveres, educação, o que é individual, o que é coletivo, que assunto pode ser dado, sua opinião. Qual assunto não precisa de opinião de ninguém? O que é democracia? Que a democracia é a maioria, mas que a maioria está sendo manipulada, está sendo desviada, está sendo impedida de desenvolver suas capacidades de raciocinar, de entender as coisas com conhecimento de causa e efeito para poder opinar. Quem aí pode perceber o que está acontecendo na nossa sociedade? Um fala daqui, outro fala daqui. Gente, política foi criada para quê? Política foi criada para organizar a vida da humanidade, né? Para criar sistemas que venham a beneficiar o ser humano na sua parte física, emocional, mental, psíquica, espiritual, meio ambiente, vida, tudo. Isso é política, né? Que peguem o sistema, né? O sistema República Federativa do Brasil, governo federal, governo estadual, governo municipal, peguem os seus cargos administrativos e tenham capacidade desenvolvida, capacitação para criarem projetos com o dinheiro da economia, né, o dinheiro gerado pela economia do sistema, que deve ser revertido em benefícios para isso. Para o ser humano desenvolver capacidade, se tornar cidadãos e não monstro do jeito que está acontecendo. Então, quem daí, meu Deus, quem de vocês, quem vai assistir esse vídeo, que vai ser tocado, porque os corações da sociedade, vou falar só da brasileira, tá? Os corações brasileiros, da maior parte, estão entorpecidos. A semente do amor está soterrada. O discernimento está manchado, está poluído. Os filtros das pessoas estão entupidos, né? Então, eu comecei esse vídeo para falar a respeito da influência espiritual, né, na Terra, no planeta Terra, na parte física. O que existe de comunicação entre o físico e o espiritual, o etéreo. Existe.
No vídeo número 1, eu explico a respeito, desde o início da história da humanidade, como os espíritos se comunicavam. Eu explico no 1 e no 2 que esses assuntos eles foram tirados das escrituras sagradas, a morte, vida após a morte, que Jesus veio para explicar para a gente, que ele falou, no terceiro dia eu vou voltar e tal, não sei o quê. Então, tem muitas coisas erradas acontecendo. E o que está fazendo com que as pessoas não queiram acordar, que tem coisas erradas que precisam ser colocadas no lugar. Tem mentes mal intencionadas desde o início da história da humanidade. Mas o que nós que queremos viver, tudo isso que eu falei, gente que quer viver em paz, gente que tem discernimento, nós precisamos fazer alguma coisa. Gente, não está fácil. Todo pequeno mal entendido, ele está somando num trilhão de maus entendidos que estão destruindo mais uma nação, que é o Brasil. O Brasil é um país, é uma nação que tem muita gente religiosa, né? Tem muita gente de bem, muita gente ainda ingênua, criança, porque nós viemos para aprender, é o que o nosso povo entende, né? E nós estamos sendo minados por esses espíritos, né? Que eles têm laboratório no mundo espiritual. Olha, gente, tem pessoas que estão sendo manipuladas por esses espíritos, para quê? Para poder desviar ao resto da população, o resto das pessoas, para trazer as pessoas para eles, iguaizinhos àqueles de antigamente, antigos egípcios que escravizaram hebreus por não sei quantos séculos. Outros povos que vocês vão lá e estudem história para vocês saberem. E hoje continua a mesma coisa. Sendo que esse assunto ele é evitado. Olha, eu já ia esquecer de colocar, tá? Uma coisa importante a respeito de vida após a morte, né? A respeito da situação da humanidade com relação ao assunto vida após a morte, né? Foi subdividida as religiões. Eu digo, Deus não tem religião. Ele é a religião. Crer nele é preciso conhecê-lo. E para conhecer, preciso desenvolver capacidades, né? Fontes de confiança. Esse assunto, então, ele vem sendo afastado, desviado. Eu mesmo agora ia me esquecer, né? Que é tão certo, é tão verdade, que, gente, olha, eu tenho mais um exemplo aqui para vocês, que não está vivo, como o padre Marcelo Rossi, né? Que eu contei a respeito de que ele também sofria assédio espiritual. Sócrates, quem não conhece Sócrates por nome, estudando na escola, Sócrates, quando ele começou a falar sobre coisas de vida após a morte, começar a falar assuntos que a espiritualidade podia com ele, interagir com ele, ele próprio, ele não tinha o conhecimento do que estava acontecendo com ele. Quando eu comecei, eu também não tinha o conhecimento das minhas capacidades. Eu cheguei aí para vários centros espíritas, eu fui para psiquiatra, eu fui porque eu pedi para o meu pai me levar, né? Porque eu sou assim, eu acredito que tudo a gente deve querer saber na origem o que é que está causando problema, né? Se você sabe o que está causando problema, você pode chegar no remédio, você pode chegar na cura, na solução do problema, na resolução. Então, no caso, eu fui correr atrás, mas eu passei baixo pra caramba, né? Naquela época, Sócrates foi dado como tantã, né? E as coisas que ele falava não era de interesse das cúpulas. As cúpulas trataram logo
E mesmo aqueles que faziam parte da beirada da cúpula, que eu digo que são aqueles, é tipo assim, uma empresa. Uma empresa, ela é de um corrupto, né? Mas o corrupto, ele tem funcionários que não são corruptos. Então, digamos que nas cúpulas existiam, em determinados setores, pessoas que não eram mal intencionadas, mas elas não eram mal intencionadas, mas elas seguiam o que patrões mal intencionados exigiam. Elas seguiam e eram influenciadas de alguma forma, em suma, porque naquela época não existia a palavra discernimento, não existia as pessoas correrem atrás de conhecimentos de causa e efeito, enfim. Não existia fonte de conhecimento e as pessoas não sabiam muita coisa. Tanto que Jesus, quando ele veio, ele disse: ouçam quem tem ouvidos para ouvir, vejam quem tem olhos para ver, sintam quem já pode sentir. Eu digo, essa última parte é minha. Sintam quem já pode sentir, né? Por que isso? Porque, gente, quando ele veio no início para ajudar os seres humanos a acordarem no corpo físico. Porque existe um processo que ninguém tá nem aí. Quando o espírito, ele vai nascer. Vocês pensam que o corpo é tudo? Não, não é. O corpo já foi provado, que o corpo existe. E o corpo, ele pode ser gerado por uma transada. O casal pode dar uma transada, né? E o que acontece? Eles vão naturalmente gerar um corpo. Esse corpo, ele vai ter um espírito ou não, entendeu? Aí sim eu digo que tudo acontece com uma permissão superior, né? Se vem espírito, permanece, é porque tem uma permissão superior, que são os chamados, que os espíritas dizem que, olha, nasceu para pagar. Não. Nasceu porque Deus permitiu, a força superior permitiu que viesse para cá, para a Terra. Tem todo um plano para que nós possamos aprender sem sermos manipulados, né? Mas, como eu venho dizendo, igual a esses povos do início da história, que vem tentando dominar, eles continuam até hoje. Eles têm, no astral, eles têm laboratórios, no qual eles criam situações para poder minar a mente das pessoas aqui na Terra. Por exemplo, a pessoa, eu venho dizendo, a gente nasce criança, para quê? Para vir para pai e mãe, que sabe ser pai e mãe, para poder erradicar os defeitos, as más tendências, e fortalecer as virtudes, as boas tendências, desenvolver, firmar, né? E somente depois que a pessoa se desenvolve, aprende, desenvolve suas capacidades de sentir, de ver tudo, é que ela vai pagar algum karma que ela tem aí para os espíritas, porque senão ela vai falir de novo. Então, não dá para vocês entenderem, gente? Vamos raciocinar junto? Existem forças superiores, sim, já foi provado. Acham mesmo que eles têm esses planos medíocres da pessoa? Esses planos medíocres da pessoa ter que passar por coisas estranhas? Não, planos dos superiores, são perfeitos, né? Então, o exemplo do Sócrates. Sócrates teve que tomar cicuta. Cicuta, para quem não sabe, é um veneno que foi matando ele, veio pelos pés, foi tirando... Ele foi paralisando todinho até chegar na morte cerebral, né? Agora, por que Sócrates morreu? Bom, a gente não conhece exatamente a história, detalhes, nuances, mas o moral da história é que Sócrates, ele tinha isso, dons desenvolvidos. Quando os dons dele começaram a se manifestar, ele foi usado por espíritos mal intencionados, né? Porque o que acontece? Tudo é para que a gente aprenda o porquê, causa e efeito, né? Sem o conhecimento de causa e efeito, ninguém pode resolver, já expliquei. Então, Sócrates tomou veneno, cicuta.
E, gente, é o que eu digo, tudo continua acontecendo, só que com outros nomes. Sofisticaram a maneira de enganar as pessoas bem intencionadas, né? Digamos, eu faço parte do povo bem intencionado, e vocês? Vocês são do... Se você for analisar o seu caráter, o seu desenvolvimento, a educação que você teve, você se compararia, estudem para vocês poderem fazer essa comparação, esse estudo. Você se compararia com o caráter, com a cultura moral dos moabitas, dos antigos moabitas, ou dos antigos cananeus, antigos egípcios, antigos romanos, antigos hebreus, ou outros povos que foram evoluindo, né, com o passar dos tempos, as suas descendências. Procurem, que vocês vão entender, porque a gente só pode entender a história se nós dermos atenção devida para os processos de desenvolvimento. Como eu digo, nós não somos máquinas que nascemos desplugadas, nascemos com os plugs tudo fora do lugar. Para quê? Para tentar, depois que nasce, tentar achar onde é que está o plug. Não, os plugs já vêm tudo no lugar. Como os plugs já vêm tudo no lugar, o que é que ocorre? Quando não tem o desenvolvimento natural, normal, devido para não tem as capacidades, para essas capacidades serem desenvolvidas, não tem as condições, aí o que acontece? Os plugs saem do lugar. São os traumas, são as violências que causam traumas, que causam recalques. Qualquer desvio no desenvolvimento do processo normal do ser humano pode causar problemas seríssimos. Claro que existem as exceções, né? Inclusive, gente, quando disserem para vocês que os espíritas dizem que tem crianças que nascem para pagar karma, questionem vocês próprios para depois vocês questionarem o espírita falando isso. Vou explicar por quê. Quando eu falei que existe um processo para o nascimento, às vezes tem um espírito ou não, mas tudo acontece com permissão de forças superiores. Então, muitas vezes, os laboratórios espirituais, esses povos, eles querem nascer. Mas eles querem nascer de uma mãe bacana, que vão dar para eles toda uma vida de esplendor, sabe? Eles não vão ser aleijados, não vão ser estrupiados, vão ter um corpo bonito, uma pele bonita, como antigamente, no início da história, né? As rainhas tomavam banho, Cleópatra, né? Tomava banho de leite de cabra, para beleza. Eles eram muito ligados ao corpo físico, né? A joias, a coisas que os olhos de carne mal desenvolvidos ou não desenvolvidos podiam ver. Então, esse povo continua querendo nascer. A mente deles, ela tem um problema, ela tem uma interferência, ela tem uma deficiência, né? Então, eles podem nascer e podem desenvolver essa parte que falta. Eles podem desenvolver capacidade, eles podem resgatar karmas, eles podem... Mas o que acontece? Muitos deles não querem, porque eles acham que não tem problema nenhum. Assim como Ramsés, na época dos egípcios, Ramsés até o último momento ele tentou matar os hebreus. Ele teve as 12 pragas, né? Gente, entendam isso como metáfora ou não, mas o que acontece? O que acontece é que existia forças superiores que estava dando as diretrizes, né? Os hebreus queriam liberdade. Eles acreditavam num Deus que os pagãos não acreditavam. E esses espíritos ou esse espírito Deus que os hebreus, né, acreditavam, eles só faziam bem, não faziam mal. Mas os hebreus estavam sofrendo na mão dos maus. Os maus que faziam rituais e, obviamente, eram espíritos, os pagãos espíritos, eram deuses dele, eram espíritos que manipulavam.
só faziam mal, né? Então a gente sabe que não era o verdadeiro Deus. A mesma coisa é hoje. Sendo que naquela época, desde aquela época, eles já desviavam a verdade, que era para os povos não conhecerem as verdades, né? Teve até a história de um cara aí que ele foi perseguido porque ele queria traduzir para outra língua as escrituras, a Bíblia, para que outros povos, na língua de outros povos, que para que aqueles povos também pudessem entender, poder tirar as suas próprias conclusões e não viverem da mente dos outros, porque, gente, não existe isso de chegar um pastor e ir para uma igreja e querer que todo mundo acredite só no que ele diz. Ele diz assim, está aqui escrito na Bíblia. O padre, pastor, ministro, seja quem for, qualquer líder de igreja, qualquer religioso, né? Tá aqui, tá escrito aqui. O que está escrito lá? A Bíblia, as escrituras, essas leituras precisam ser interpretadas. Não se pode levar ao pé da letra. Na hora em que essas escrituras, essas traduções foram feitas, também foi tirado muita coisa do nosso conhecimento, que pudesse chegar para nós, né? Então, existem muitas coisas que precisam ser estudadas, precisam ser levadas em conta, né? O que é certo é que a gente precisa tirar o povo da ignorância. E, para isso, é necessário que o povo entenda que existem, sim, pessoas aqui de corpo, de carne e osso, e espíritos existem, sim. Existe uma comunicação, uma interação constante, né? Que é uma luta de uns daqui e de lá juntos contra outros daqui, nós daqui e de lá juntos, né? Sendo que nosso povo, as pessoas que, todas aquelas características que eu coloquei anteriormente, que quer viver em paz, que tem discernimento, que desenvolvemos educação e tudo, que nós temos o conhecimento, nós estamos sendo atacados de maneira a que essas mesmas entidades, elas querem evitar que nosso povo desenvolva a verdadeira audição, visão, raciocínio, discernimento, as nossas capacidades. Porque se a gente, nosso povo, se um ser humano não desenvolve as capacidades, eles já podem manipular. Eles manipulam de lá e daqui, entendeu? Então eles estão criando sistemas, só não vê quem não quer ou então faz parte desse povo aí, né? Porque eles têm interesse todo em que os povos não acordem, que os povos não nasçam de acordo como deve ser, para que eles possam continuar escravizando, cruelmente escravizando, manipulando, como eu disse no vídeo anterior. O que faz? Vocês nunca pararam para pensar que nesses governos tem governantes que não é só dinheiro, é poder, é sadismo de ver o povo doente pelas ruas. Ora, o espiritismo tem que estar colocando coisas erradas aí. Eu não estou falando mal do espiritismo verdadeiro. Estou falando que essas entidades de lá e daqui têm interesse em que o povo não conheça a verdade. Então, para eles, vocês não acham que é muito fácil eles dizerem que uma criança nasce e morre por conta de ela estar pagando algum karma ou ela vem para cumprir uma missão aqui? Pô, gente, Deus é perfeito. Vocês acham que as forças superiores, perfeitas, ou pelo menos quase, entendam como quiserem, mas quem tem inteligência vai poder entender o que eu estou falando. Desenvolvida, que todos têm, né? Agora desenvolvida e usar para o bem. Outros usam para o mal, né? Então, o que acontece quando
essas entidades, é interesse total deles desviar a verdade. Para quê? Porque, como eu digo, só pode ser sadismo deles quererem ver o povo pelas ruas jogado. Aí, o que eu ia dizer? Obrigada, meu Deus. Aí, alguns espíritas dizem assim, não é karma. Karma, sabe lá o que ele fez em vidas passadas, olha o que ele vai passar agora. Né? Isso já vem há milênios, gente. Já vem há milênios. Toda vez que o povo de Deus está querendo acordar, ver a verdade e usufruir daquilo que foi feito para nós, esses povos aí, essas entidades, que muitas, como eu disse, já se redimiram, já querem, de inimigos já se tornaram amigos e também querem ajudar. Eu conto, inclusive, com alguns que dizem determinadas coisas que muitas vezes eu não estou podendo ouvir das entidades de luz, porque às vezes eu mesma estou numa sintonia mais, porque o ataque deles é nas nossas compleições, é nas nossas capacidades, porque na medida que eles nos atacam, aqui na Terra nós somos todos iguais, né? Então é necessário que a gente desenvolva as capacidades em condições necessárias, em condições para que haja saudáveis, para que a gente possa se desenvolver saudável. Então, eles estão o tempo inteiro interferindo, porque é muito delicada a superaudição. A superaudição é do super-homem, da supergirl, a clareaudiência, né? A clareaudiência. A clarividência, o sensitismo, a sensibilidade. É delicado, gente. No corpo que nós ganhamos, o nosso corpo, ele é delicado. Ele pode se tornar muito forte, sabe? Mas ele não é indestrutível. O espírito é, mas o corpo não. O espírito, ele pode se dizer destruído quando ele não desenvolve as capacidades, quando ele não tem a educação necessária, ele não deixam ele ter conhecimento para que ele possa se desenvolver como todos, né? Aí sim, ele é um destruído. Mas assim mesmo ainda pode ser reconstruído. Pode ser reconstruído. Mas essas entidades que ainda não evoluíram, não tiveram ainda condições, não foram tocadas, não tiveram ainda as condições necessárias para querer sentir que o amor é uma coisa maravilhosa. O amor, gente, olha... Bem, enfim. Então, a ação dessas entidades, elas estão em todos os lugares, né? Você vê, olha, eu acabei de ver ainda agora no Twitter um absurdo de um cara que se diz escritor, nem vou entrar em detalhes, que eu não quero dizer nomes de ninguém, nem quero confusão com ninguém. Mas uma pessoa que se diz esclarecida, uma pessoa que fala da vida, que fala falando legal, que teve um comentário lá que os agrônomos eu não vou também citar os órgãos, né, as siglas, mas da parte de educação, saúde e da parte de agronomia, que os agrônomos, não sei o que das contas, não sei o que mais, eles têm maior empenho de sexual, eles são mais ativos do que as outras profissões. Meu Deus do céu. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Pelo amor de Deus. A intimidade de um ser humano não existe mais. A minha existe. A minha existe. Por isso que existe lei de assédio, a lei de invadir a privacidade íntima das pessoas, o lar na Constituição da República Federativa do Brasil, o lar é inviolável. Então, gente, existe lei. O que está acontecendo é que essas entidades estão tomando conta. Elas querem destruir a importância dessas leis. Para quê? Para que elas possam dominar. E elas dominando, tá aí. São crianças em estado precário, crianças
passando fome, crianças, aqui no Brasil tá menos, né? Porque nos países de guerra, o que acontece nos países de guerra? Vocês veem essas crianças, criança de 1 ano sofrendo, são espíritos sendo desenvolvidos já monstros. Porque se existem as exceções que sofrem e conseguem lutar e superar traumas e conseguem se tornar pessoas de bem, a maioria não. A maioria nós viemos para aprender. Nós viemos como se nós viéssemos mesmo de boiada, sabe? Muitos espíritos crianças que vêm para se desenvolver. Então, chega aqui no corpo físico, já começa a ser atacado, violentado, agredido e perde as suas capacidades, se desenvolve monstros. Então, gente, cada vez que as nossas autoridades competentes, cada vez que pais e mães de família, a sociedade em geral, do bem, cada vez que a gente negligencie a importância disso que eu estou falando para vocês, o nosso problema aumenta. O problema da Terra, eu digo nosso, gente, porque eu vivo aqui na Terra também. E cada um que vive aqui na Terra também está passando por problemas. Né? Não se respeita mais nem a morte de um ser humano, é consequência também dessa falta de dar prioridade para o que realmente nós viemos fazer aqui na Terra, né? E tem gente dizendo que a vida é um sopro e que a vida é uma passagem. Isso impede o quê? Das pessoas darem o devido tempo respeitoso, tá? Para crianças e adolescentes se desenvolverem e se tornarem pessoas capacitadas para qualquer coisa que possa ser escolhida. Menos para o mal, tá, gente? Porque eu acredito que quem desenvolve suas capacidades, difícil ou impossível escolher o mal, né? Porque Deus é amor. E amor é o que Ele ensina para todos nós. Então, quem consegue, a gente que já sente amor, gente, eu nunca fiz o mal para ninguém, vocês acreditam? Eu nunca fiz o mal para ninguém. Eu sou, sim, uma pessoa especial. Eu acredito que existem outras pessoas também como eu. E outra coisa, eu não quero entrar em extinção, eu não quero que a minha espécie entre em extinção. Então, eu estou exatamente para ajudar a que as pessoas procurem fontes de confiança e não deixem mais os seus filhos entrarem na internet e darem audiência para coisas que eles podem estar sendo desviados da capacidade normal deles, que é se desenvolver livre e com conhecimento de causa e efeito, tá? Então, e as pessoas, gente? Temos muitos adultos que já estão nessa leva de pessoas que acreditam em qualquer coisa. Pessoas que, a partir dos 18 anos, são consideradas de maior de idade, né? E respondendo até criminalmente. E isso, gente, isso aí é mais uma armadilha dessas entidades. Porque, raciocinem comigo.